Olá! Boa noite! Tudo bem com você? E você? Como você está se sentindo nesta noite? Hoje é dia 10 de junho de 2025, mais uma terça-feira para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, e nós estamos aqui para falar com você sobre esse livro, A Lei do Reconhecimento. Que livro poderoso! Quantas pessoas têm sido abençoadas por causa desse livro? Que livro abençoado! E hoje nós falaremos sobre o reconhecimento do inimigo que Deus usará para incitar você. Olha só, o inimigo pode parecer algo ruim, mas nessa noite você vai descobrir que o inimigo não é algo ruim. O inimigo é alguém que Deus vai usar para te aproximar do seu propósito. E aí então, nessa noite, você vai descobrir quem são os seus inimigos. Boa noite, Charles. Boa noite, Charley Oficial. Sejam todos bem-vindos. E eu vou pedir para você que já entrou aqui nessa noite para aprender junto comigo um pouco mais da palavra de Deus, que você encaminhe esse aviãozinho para o maior número de pessoas que você puder. Encaminhe, porque eu sei que tem muita gente precisando identificar um inimigo na sua vida. Então vamos lá. A nossa convidada dessa noite é a Aniele. Boa noite, Júlia. Boa noite, Alexandre. Deixa eu ver se a Aniele já entrou aqui. Boa noite, Joaquim, meu sobrinho querido. Vamos lá. A Aniele. Estou aqui convidando. A Aniele é uma amiga muito querida para falar conosco nessa noite. E eu fiquei surpresa porque eu liguei agora há pouco para ela para nós orarmos e ela falou para mim: Renata, hoje é a primeira live da minha vida. Falei: jura? Ela falou: juro. Mas ela é uma menina super comunicativa, que tem um grupo já de mulheres que chama Na Sua Medida Transborde, um grupo muito abençoado. Então eu jamais falaria que ela nunca tinha feito uma live. Mas aqui estou esperando a Aniele entrar lá. Ela acabou de entrar. Amiga, eu já fiz o convite para você. É só você entrar aí embaixo, onde está essas carinhas, e aceitar. Então, eu vou começar hoje falando para você que Jesus sempre teve inimigos. Olha que forte. Jesus sempre teve inimigos. As escrituras revelam isso nas próprias palavras dele. Jesus reconheceu os seus inimigos e ele disse assim: por que procuram matar-me? Renata, aonde que está isso? Está em João 7,19. Por que procuram matar-me? Ou seja, qualquer empreendedor excepcional deve reconhecer um adversário. Ou seja, se você que está aqui nessa noite tem um adversário, tem um inimigo, não se preocupe. Todos nós temos. Todos nós temos. Inclusive Jesus teve, né? Qualquer empreendedor, eu li para você, né? O comum se ressente com o incomum. O impuro menospreza o puro. O ímpio odeia o santo. E o preguiçoso despreza o esforçado. Então, você que está aqui nesta noite, que se encaixa, né, em alguma dessas frases que eu acabei de te falar, bem-vindo, né? Todos nós temos um inimigo. Amiga Aniele, eu já te fiz o convite, tá? Na hora que você quiser aceitar aí e entrar, eu tô seguindo aqui na live até você entrar. Aí, bem-vinda, paz.
A paz, boa noite. Boa noite, minha amiga. Eu estava falando aqui de você, que você falou para mim que nunca tinha feito uma live, mas eu já falei para todo mundo que eu não acredito. É a primeira live. Eu falei que não, porque você é super comunicativa, que falei do seu grupo, já fiz a sua propaganda aqui, mas então eu vou deixar a palavra com você. Você pode se apresentar, pode compartilhar um pouco aí com a gente, para depois a gente entrar propriamente no tema. Maravilha. Bom, meu nome é Aniele, eu sou casada com o Renato, sou mãe da Ana Luísa e do João Henrique, moro em Piracicaba, sou cuiabana, mas desde que me casei, desde 2011, eu estou aqui em Pira, atuando também juntamente com meu esposo. Nós temos uma construtora e tem atuado ultimamente no ramo imobiliário. E conheci a Rê o ano passado, né, Rê? Nós fomos em um aniversário e lá o Senhor nos conectou e foi maravilhoso, porque a gente tem muita coisa em comum, o nosso jeito, né? E desde então a gente tem caminhado junto, conheci a família da Rê, né, o doutor Alexandre, seus filhos, congregávamos juntos lá no Mevan, até o Senhor mudar, né? Eles para um outro lugar, mas o carinho, o respeito, a admiração e a amizade continua e tem sido bênção caminhar com eles, essa família tão abençoada que a gente teve pouco tempo de estar junto, né? Fisicamente, mas espiritualmente a gente tá junto, né? A gente sempre que possível a Com gente está se certeza. falando. A Rê é uma referência para mim, uma mulher de Deus. Tanto que eu estou me sentindo privilegiada de estar aqui hoje, né? Nessa live com ela. E ela estará também na nossa imersão aqui em Piracicaba, no dia 21, transbordando daquilo que o Senhor depositou sobre ela. Então, é isso, gente. Bom estar com É você. isso. Ah, eu que agradeço. Uma honra, Anne, você aqui com a gente. Realmente foi o que você falou, nossa conexão foi muito rápida, né? Foi uma conexão dos céus mesmo. E eu louvo a Deus pela sua vida, a vida da sua família. Muito obrigada por ter aceitado prontamente esse convite, né? Por ter se disponibilizado para o Senhor, né? Porque nós aqui estamos nesta noite aqui, deixando de fazer as coisas com a nossa família, com os nossos filhos, para fazermos a obra. Então, você que entrou nessa live, não saia, Ah, porque eu sei que grandes coisas tem o Senhor para a sua vida nessa noite. Então, eu queria que você compartilhasse, Anne. Nós falaremos hoje sobre o reconhecimento do inimigo que Deus usará, né, para incitar você. E é o capítulo 19 do livro A Lei do Reconhecimento, né, que nós estamos fazendo aqui todas as terças-feiras. E eu queria que você compartilhasse com a gente. maravilha. Bom, primeiramente a gente precisa entender, né, que o inimigo que o livro fala não é propriamente uma pessoa, gente, mas a atitude que essa pessoa tem, né, que faz a gente, vamos dizer que revela o nosso propósito através da atitude dele. É, Deus usa esse inimigo para dar aquele empurrãozinho, sabe, para a gente se achegar ao nosso destino. Então, vamos olhar esse capítulo não como uma pessoa em si, né? Mas aquilo Isso. que muitas vezes a pessoa promove para para ser usada ali por Deus, né? Para ser um instrumento de Deus, para nos levar para o nosso propósito. Bom, acho que podemos falar dessa forma, né, Rê? Então, eu Sim, trouxe assim algumas ideias, né? Para agregar aqui nesse estudo, né, nesse capítulo que foi tão poderoso para mim, lendo ele, né? Foram muitas chaves assim que virou dentro de mim, e eu espero que de alguma maneira isso também possa essa chavinha possa girar aí dentro de você e que realmente você possa caminhar sabendo que até mesmo os inimigos muitas vezes são usados por Deus, né, para ativar o nosso chamado, para nos levar ao nosso destino. E um dos pontos, né, que eu queria
compartilhar é exatamente isso, né? Que o inimigo na nossa vida ele vai provocar crescimento, direção e movimento. Talvez se você tiver aí com papel, anote aquilo que Sim, você achar importante, né? Anote aí, para que depois, na hora que você estiver ali pensando um pouco sobre o que a gente está conversando aqui hoje, porque é um bate-papo, né? Uma coisa bem leve, mas pode ter certeza que tem muito ensino esse capítulo. E algo que me chamou a atenção foi justamente isso, né? Que Deus ele usa até mesmo os nossos inimigos, né? Para que a gente alcance o nosso destino. E uma das coisas, né, que me comoveu, assim, que me tocou muito, foi o fato de Deus usar esses inimigos para empurrar a gente ao destino, né, como foi com Davi. Quando a gente olha ali a história de Davi, de Golias, né, a gente vê ali um gigante, a gente vê ali desafios para Davi, né, era um inimigo de Israel. E o que que aconteceu? Aquelas pessoas, eles viam ali aquele gigante, aquele inimigo, mas Deus estava vendo ali como um instrumento para revelar o reinado de Davi. Porque só com Davi, quando ele venceu esse gigante chamado Golias, foi que Israel conheceu quem era Davi. Né? Então, Golias ele foi um inimigo, mas que foi um instrumento de Deus poderoso na vida de Davi, para cumprir o propósito de Davi, para mostrar ali, para levantar Davi como um rei, né? Então, um dos pontos, né, que a gente vai tratar aqui é sobre isso. Jesus, ele tinha inimigos? por- Ele tinha. Jesus tinha inimigos. Jesus tinha inimigos. E só fazendo um adendo a isso que você está falando, Anne, o livro fala assim que um inimigo pode te dar em um dia aquilo que um amigo não nos dá a vida toda, né? Uau! Não nos dá a vida toda. Então, assim, às vezes a gente reclama de uma pessoa que pega no nosso pé, que fala da gente, mas isso nos impulsiona, né? Isso nos movimenta, né? Como você falou, né? Eu quero dar boa noite aqui para a Lara, que acabou de entrar, para a Lu. Oi, Lu. A Lu mora lá nos Estados Unidos. A Lu está fazendo um movimento muito lindo que vai Uau! acontecer em outubro aqui no Brasil. The Woman, The Million Woman. Depois eu vou, se a Lu permanecer aqui, vamos chamar ela aqui também para falar sobre esse evento maravilhoso que vai acontecer aqui no Brasil. E eu fiquei muito impactada com esse livro, porque ele dá muitas chaves sobre os inimigos, Uhum. né? E ele fala assim, ó, o seu inimigo é qualquer pessoa que tente sabotar a missão que Deus tem para sua vida. Ele fala assim o livro também, o seu inimigo é qualquer pessoa que ressinta de seu desejo de crescer e das recompensas que isso lhe traz. Olha isso, gente. O seu inimigo é qualquer pessoa infeliz com o seu progresso. Eu tenho certeza que se nós estivéssemos hoje numa plateia e eu perguntasse quantas pessoas estão infelizes com o seu progresso, né? Eu tenho certeza que muita gente ergueria a mão, porque infelizmente tem muita gente usada, né, pelo inimigo que não fica contente, né, Anne, Exatamente. com o E como tem, progresso, né? com a prosperidade e como tem. Mas que isso seja uma mola propulsora, né? Para você não desistir, né? Para você prosseguir e também para você saber que você está no caminho certo, né? Porque tem um ditado que fala assim, que ninguém chuta cachimbo Ninguém, morto, uma coisa assim. ninguém joga pedra de uma árvore que não está dando fruto, né? Ah lá, esse é mais bonito. Então, Pode continuar, até Anne, mesmo depois o eu entro de inimigo tem novo. um propósito para. Porque a gente às vezes olha para uma situação, né? E a gente olha assim, nossa, o diabo está usando essa pessoa aí contra a minha vida, né? Mas não é, às vezes é o próprio Senhor usando daquela situação, né? Para quê? Para ver o que vai sair do nosso coração. Sim, É uma forma do Senhor nos aperfeiçoar. sim.
né? Porque o Então, não inimigo não existe uma pode nos atitude. dominar e nem tirar o de pior que tem dentro da gente, né? Exatamente, foi como você falou, né? Então, é olhar para a situação, para aquele agir, para aquela atitude, e avaliar, tá? O que que o Senhor está querendo me ensinar com isso? Né? O que que eu preciso aprender ainda? Às vezes é a questão de um domínio próprio, né? Então, o Senhor nos aperfeiçoa através de pessoas, né? Sim. Nós somos Às vezes Deus quer te aperfeiçoados. tirar de um lugar, né? E Ele quer te levar para outro. O E Ele caso de usa José, alguém né? para te perseguir. Até aqui, É o até caso de aqui José. ilustra a situação de José, né? José, olhando pela perspectiva, ele foi injustiçado, né? Ele poderia se sentir injustiçado, porque os irmãos dele tiraram ele da casa dele por questão de inveja, arrancaram ele do convívio da família, venderam ele, queriam fazer coisas piores, né? Mas por intervenção de um irmão, colocaram ele lá num buraco, dali ele foi vendido, foi para uma prisão, sofreu tanto que sofreu, mas Deus tinha um propósito na dor de José. E naquele momento, os seus irmãos, eles eram seus inimigos, naquela situação, Exatamente. né? Tanto Exatamente. é que aqui no item 10 ele fala assim: o seu inimigo, às vezes, é alguém de dentro da sua casa. Mas olha só, se não fosse a atitude dos irmãos de José, ele teria se tornado governador do Egito? Não, Não. não. Então, é isso, né? A perfeita vontade de Deus é que você fique livre dos seus inimigos. E aí ele cita 2 Tessalonicenses 3:2. Fala assim: orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Olha só. Ele fala, gente, nesse livro, nós estamos falando, para você que chegou atrasado, nós estamos falando sobre esse livro, ó, A Lei do Reconhecimento. E você sabe, Anne, que todos, nós estamos no capítulo 19, até o capítulo 18, nós tínhamos assim 25, 30 requisitos. Agora que nós estamos falando sobre o inimigo, nós temos 90 tópicos. Eu fiquei abismada, eu falei, meu Deus, quantos tópicos sobre o inimigo, né? Você quer citar algum, Anne, que tocou teu coração? Eu gostaria de voltar lá no. Seu Pode inimigo pode voltar. ser qualquer pessoa que tente sabotar a missão que Deus tem para a sua vida. Aí a gente pode fazer uma análise para nós mesmos. Quantas vezes nós não somos o nosso inimigo também? A Sim, gente, com a nossa comiseração, com o nosso vitimismo, a gente se coloca nesse lugar. E a gente muitas vezes impede a missão de Deus através das nossas sim. vidas, pela nossa Olha, postura, uau. né? Pela nossa postura, pelo nosso coração. E a gente mesmo se sabota, sabota os planos Sim, de Deus, né? Eu acho que falando que não sou capaz, né? exatamente. Entrar nesse lugar do vitimismo. Não, eu não sei. Ah, eu não posso. E quando o Senhor está falando, não, filha, eu sei que você sabe. Eu sei que você pode. E a gente entra nesse lugar e aí nós mesmos entramos nesse lugar de tentar sabotar a missão do Senhor. Eu achei muito importante a gente trazer isso, né? Porque muita gente olha muito para o outro, mas às vezes a pastora Silva ela tem uma frase que eu gosto muito de usar. E Cortou. é, Será que é o Senhor, meu? tá cortando, né? Eu acho que é o seu. Hein? Voltou? Ou da União? Será que você está ouvindo bem? Dinho ou o seu? Você travou para mim, Você mas travou eu para mim, agora voltou. voltou. Acho que pode ter Então, sido o meu. voltando ao que eu estava dizendo, a frase, né, que ela fala, é de um Salmos, né, que fala, Senhor, joga luz nas minhas trevas. Era a oração que Davi fazia, né? Às vezes a gente precisa trazer essa clareza aqui, né? É o famoso batismo de consciência de algumas atitudes que eu preciso deixar, né, para poder caminhar na plenitude que o Senhor tem. Mas é necessário sair desse lugar, né, de se auto-sabotar.
E você falou também, Anne, uma coisa muito importante, né? Que existem os inimigos, mas também às vezes nós somos o nosso inimigo, né? Uhum. E é importante você que está aqui nos ouvindo nesta noite, né? Que você identifique quem e o que tem sido o inimigo na sua vida. Porque aqui diz assim, ó, no 46, né? Amar os inimigos fará que você acumule grande recompensa. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Isso está em Mateus 5,46. Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhe o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terá será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e os maus. Isso está em Lucas 6,35. Então, as coisas de Deus, elas sempre são contra as coisas do mundo, né? Elas sempre são contra as coisas do mundo. O mundo diz para nós odiarmos aquelas pessoas que nos ofendem, que falam de nós, mas Jesus fala o contrário. Jesus fala que se a gente amar só quem nos ama, é fácil eu amar a Aniele e a Aniele me amar. Muito fácil. Por quê? Porque ela me faz bem, ela cuida de mim, ela me manda mensagens boas, ela pergunta como que eu tô e vice-versa. Eu quero ver nós sermos obedientes no amor daquela pessoa que fala de nós pelas costas, né? Que não nos compreende, né? Que não demonstra amor, né? Aquela pessoa ranzinza, chatinha às vezes, né? Que nos persegue. Eu quero te desafiar nessa noite a fazer o exercício de orar por aquela pessoa que está te perseguindo. Se você que está aqui nesta live, nesta noite, está recebendo uma perseguição no trabalho, dentro da sua casa, né? Eu queria te desafiar nessa noite a você fazer o exercício de orar por essa pessoa, né, Anne? Amém. Por isso a importância, né, do discernimento, da gente Você, discernir, né, o porquê que a pessoa, todo mundo vai agir de alguma forma porque tem uma causa, né? Às vezes a pessoa ela tem um problema com ela e ela acaba transferindo isso para o outro, né? Então, quando a gente discerne, né, que nem todas as lutas vale a pena a gente guerrear, né? É entrar nesse lugar. Não, Senhor. Então, a pessoa ela está agindo dessa forma por uma causa. Então, eu vou orar para que o Senhor visite o coração dela, para que o Senhor cure a alma dela, para que o Senhor abençoe ela, para que o Senhor liberte ela. Então, é discernir, né? A isso, importância que a gente vai dar a uma perseguição, né? E saber se ela realmente vem da parte do Senhor para tratar conosco ou é para o Senhor tratar com a pessoa. Que às vezes o Senhor também quer que a gente olhe para a pessoa com um olhar de misericórdia, porque da mesma maneira que o sim, Senhor nos olha com esse olhar, é importante a gente ter esse olhar também, né? Poxa, a pessoa está com problema de alma, então o que que eu vou fazer? Qual que vai ser minha postura diante disso? Senhor, sim, cure, cure o coração dessa pessoa, cure a alma dessa pessoa, né? Traga clareza para ela. Acende a luz ali, aonde ela não está conseguindo enxergar, onde é trevas, né? Então é realmente entrar nesse lugar de orar, porque a oração ela alcança pessoas e alcança lugares onde nós não conseguimos alcançar, o Senhor alcança. sim. E você falou sobre movimento, né? No começo dessa live, você falou que o inimigo, ele nos coloca em movimento. E o item 48 ele fala isso. O seu inimigo obriga você a movimentar-se. Sem o faraó, os israelitas teriam se Uhum. adaptado ao Egito. E a terra prometida teria se tornado mera fantasia em vez de ser um fato. Olha isso, gente. Olha isso. Então, o seu inimigo te obriga a se movimentar, né? O seu inimigo é um sinal divino de que a presente situação está chegando ao fim. Quando Golias entrou em cena, Davi mudou de pastorzinho para guerreiro. A vitória dele foi um recado de que o passado estava chegando ao fim
e o amanhã já estava nascendo. Então, se você está tendo um grande desafio com alguém, olha esse recado para você nessa noite, né? Se eu fosse você, você que entrou aqui depois, Sinara, Bruna, Mariana, sejam todas bem-vindas. Encaminhe esse aviãozinho para mais pessoas, para que mais pessoas possam entrar nessa live, que a gente ainda tem um tempo aqui. E se você entrou nessa live, não saia, porque Deus ainda tem coisa para falar para você. Olha Amém. só, né? O seu inimigo liberta a sua imaginação. O seu inimigo expõe suas fraquezas. O seu inimigo revela suas limitações. Ou seja, às vezes os amigos, eles nos acostumam mal, né, Anne? E Os como? inimigos nos acostumam mal. Por quê? Porque um amigo, quando a gente vai contar uma fraqueza para ele, a tendência é ele sentar e chorar junto com a gente, dar o ombro ao amigo, né, abraçar. Agora o inimigo não. O inimigo ele não vai ter pena da gente, né? Ele não vai ser tão bonzinho quanto um amigo. E é aí que nós temos que nos movimentar, é aí que nós temos que agir, é aí que nós temos que fazer a nossa parte. Mas como? Revidando? Lutando, brigando? Não, de jeito nenhum. Orando, né? Pedindo para Deus misericórdia sobre, né? Porque uma pessoa que é usada, né, pelo inimigo para fazer o mal para alguém, para falar de alguém, né? Ela acaba colhendo os frutos da sua escolha, né, da sua decisão. Então, por isso que a gente tem que ter misericórdia, porque Jesus é muito claro em sua palavra quando ele fala que tudo que a gente planta, a gente colhe. A gente colhe. Então, a gente tem que olhar também se nós não temos sido inimigo de alguém, se nós não temos sido, às vezes, instrumentos, né, para fazermos mal sem querer na vida de alguém. E às vezes isso pode ser na vida dos nossos filhos, pode ser na vida dos nossos pais, na vida dos nossos irmãos, né? Quantas vezes nós falamos algo ou agimos de uma maneira e depois nos arrependemos, né? Pode falar, Anne, não deixa só eu aqui falando, não. Você estava falando aí da questão do faraó, né? Deus usou o faraó para arrancar aquele povo, né? Para movimentar aquele povo. Porque se eles continuassem do jeito que estava, para eles estava muito cômodo, então Deus usou o inimigo para fazer eles irem para a terra do destino deles, né? Com Golias também. Deus usou Golias para revelar o rei Davi. E Judas para cumprir o destino de Jesus. Né? Olha, Então, cada situação, ela tem um propósito. Às vezes, uma situação que a gente está vivenciando com alguém é justamente a ferramenta que o céu está usando para nos preparar para algo muito maior. muito Né? maior. E como será que a gente passa por isso? A gente passa Exato. por isso reclamando ou a gente passa por isso confiando, né? A Aniele sabe que há pouco tempo atrás, eu e a minha família, a gente sofreu aí um grande desafio, né? Um dia eu vou poder contar essa história para vocês na íntegra aqui. Eu já sonho com esse dia, de fazer uma Amém. live, ou quem sabe uma grande palestra para contar. Mas eu creio, desde o primeiro dia que nós recebemos a notícia, né, de que alguém e algo estava se levantando contra nós, desde o primeiro dia, nós não titubeamos em crer no Senhor, porque a gente crê que faz parte de um grande plano e Propósito. Né? propósito, né? Ai, nós não ficamos às vezes tristes, não sofremos, não, isso não é verdade. Mas a todo momento nós acreditamos que Deus tem um plano e um propósito. E você sabe, Anne, que eu nunca tinha orado por um inimigo. Eu tenho que confessar isso aqui, né? Eu nunca tinha orado por um inimigo. E numa situação atual aí que o meu esposo enfrentou e a gente acabou enfrentando juntos, claro, porque toda a família enfrenta juntos as alegrias e as tristezas, nós tivemos a oportunidade de orar pelos inimigos. Deus falou para mim, agora é momento de você colocar a sua fé em ação e orar. E no começo dá uma coisa ruim, né? Eu sei que você que está aqui nessa noite deve falar, mas como assim?
Eu sei o que você pode estar pensando, porque eu também pensei, mas como assim orar pelo inimigo, né? É desse jeito, a gente só passa para o próximo nível em Deus e aqui na Terra também, quando nós obedecemos aos comandos de Deus, né? Quando nós somos filhos obedientes. E ser filhos obedientes é orar pelos inimigos, né? Uma das coisas que nós Legal. temos que fazer é orar pelos inimigos. É. Às vezes o inimigo está nos promovendo para algo maior. Hoje, né, diante de algumas situações, a gente pode até não entender, né? Que nem a situação de vocês. Olhando por essa perspectiva, vocês teriam motivos para questionar, né? Mas vocês decidiram confiar que essa é uma ferramenta do Senhor para aperfeiçoar, mas também para promover para algo maior, né? Então, Ok. a dor, ela vai virar um remédio, ela vai virar cura. Eu costumo dizer que a dor que eu vivencio hoje, ela vai ser remédio para alguém amanhã. É. E essa é a ferramenta de Deus, né? Deus, ele é didático. Então, muitas vezes, a forma que o Senhor vai nos ensinar é nos colocando em situações que a gente vai olhar, ter um conflito com algo ou com alguém, que vai falar, tá, mas e aí? Como que você vai aprender com relação a isso? E às vezes é como se ele aplicasse uma prova e a gente tem que refazer essa prova porque a gente não saiu bem. Então, quando a gente está tendo recorrência em uma situação, essa situação é recorrente, a gente precisa parar e, eu não aprendi o suficiente, então eu preciso voltar. E o Olha Senhor vai só. vir fazer. Né? Então, a gente precisa olhar, precisa aprender a contemplar o cenário ali e entender, né? E saber O que 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 muitas Deus vezes eu quer estou falar? usando aquela pessoa, para que mais à frente a gente seja, no sentido de promover, não ai, vou exaltar as pessoas. Não, promover para que ela seja amanhã um remédio para alguém, ela seja ali, não, eu passei por isso, eu sei da sua dor, né? Ter empatia pela situação do outro. Então, eu creio muito nisso, né? Que as dores que o Senhor nos permite vivenciar é remédio para alguém, é para fazer com que a gente olhe para o outro que está vivendo a mesma situação e fala assim, uau, eu passei por isso, eu sei como é que é, vem aqui, né? É o ajudar o outro. Né? Então, se apareceu, ó, pega essa chave aí, ó. Se apareceu um Golias, é porque é um Davi em você que precisa se levantar. Talvez hoje Olha, você está vivendo uma situação em que o gigante se levantou, mas o Senhor está falando assim, ei, vamos levantar, vamos levantar. Você tem aí as 3 pedrinhas, você tem aí o que você precisa, né? O Golias, quando ele afronta Davi, o Davi falou que ele, tá, você vem aí com a sua espada, mas eu vou em nome do Senhor. Então, vá revestida daquilo que o Senhor tem depositado em você, que é a sua fé, a sua confiança nele, e saiba que os Golias, eles se levantam, os gigantes, eles se levantam, mas maior é aquele que está em nós. Né? Então, se o amém. gigante tem se levantado, né, é porque você precisa se levantar. É porque a gente precisa se colocar em um lugar que Deus espera que a gente esteja. Né? Então, é isso. E Que aí, mais? aproveitando isso que você está falando também sobre Golias, no 63, no item 63, fala assim: o tamanho do seu inimigo determinará o tamanho da sua recompensa. Ou seja, quanto maior a luta que você está enfrentando, maior vai ser a vitória, viu? O pastor da minha igreja sempre fala assim: lutinha pequena, vitória pequena. Luta grandona, vitória grandona. Então, se você está passando por um desafio grande, por uma situação muito desafiadora, creia que Deus tem uma vitória muito grande para você também, tá? Creia que Deus não vai te dar um fardo maior do que aquele que você pode carregar, viu? Você pode Romanos crer 5, nisso. do versículo 3 e 4, fala, né, que a tribulação, ela produz perseverança, e a perseverança, caráter, porque o Senhor nos moldando para algo maior. Porque talvez se a gente estivesse no nível, né, não vou falar, vou usar outra palavra, talvez não seja essa a palavra correta, mas talvez se a gente estivesse em vamos falar, nível de maturidade,
e Deus tem algo grande para nos dar, que essa maturidade ela não comporta, ela é incompatível. Então, o que que o Senhor vai fazer? Né? Ele vai nos Nos aperfeiçoar, ele vai forjar, nos nos esticar, aperfeiçoar. ele vai nos moldar, até que a gente esteja preparado para receber. Né? Então, às vezes, essa tribulação que a gente vivencia hoje e passa, né? Ou já passou por coisas assim que a gente olha e fala, meu Deus, uau, passei, né? Recentemente a gente também viveu coisas assim que eu falava assim, Senhor, era um processo de uma hora você esmaga, outra hora prensa, uma esmaga, uma prensa. Eu falei, Deus, eu preciso de um escape. E essa semana eu conversando com meu pastor, ele falou assim, Anne, às vezes a gente não tem que pedir escape para o Senhor, a gente precisa pedir para Ele nos dar força para suportar. Porque é como se o Senhor tivesse nos dando músculos espirituais. E como que a gente adquire esses músculos? Quando a gente guerreia as nossas guerras, né? Mas na força do Senhor. Né? Quando um irmão ofende a gente e a nossa carne ela quer ir lá e revidar aquela ofensa. Sim, sim. Né? Quando alguém vem e fala coisas que não são verdades, a gente quer ir lá e tirar uma satisfação. Mas qual que é a postura que o Senhor espera que a gente tenha? Reconheça. Deixe que ele Porque o fale. mais importante não é o nosso sentimento. O mais importante é a obediência ao Senhor, Sim. né? O mortificar a carne, o se humilhar, é isso. É exercitar nesses momentos. Quando alguém diz algo para nós, quando alguém faz algo para nós, quando alguém nos provoca, nos humilha, nos ofende, fala coisas indignas ou inverdades sobre as nossas vidas, é nesse momento que a gente tem que matar a nossa carne, não fazer aquilo que nós queremos e obedecer a Deus. No que, Renata? No amar, no perdoar, no orar por essa pessoa, né? Tem o Alexandre aqui, um amigo querido, ele disse assim: Oi, doutora, muito obrigada. Tenho que sair, mas está sendo muito maravilhoso participar das Glória a Deus. novas experiências. Gratidão. A gente que agradece a sua, a sua participação aqui hoje, Alexandre. Esteja sempre aqui conosco, seja muito bem-vindo. E a gente está aqui mesmo para contribuir na vida de todos vocês, né? Por isso que a gente pede para vocês ficarem aqui. Olha só, eu achei legal essa parte que fala assim, ó, Aniele, o seu inimigo é tão necessário quanto o seu amigo, Uhum. né? O seu amigo lhe dará conforto, mas o seu inimigo lhe dará um futuro. Olha isso, gente. Anota essa frase, Lívia Luvesuti, minha amiga que acabou de entrar aqui, Júlia, que acabou de entrar aqui. Olha aqui o que fala. O seu amigo lhe dará conforto, mas o seu inimigo lhe dará um futuro. No 65 ele fala assim: tudo que é bom tem um inimigo. O mal despreza a retidão, o medo despreza a fé, a fraqueza despreza a força. Jesus era o Filho de Deus, mas os religiosos o desprezaram. Ou seja, sempre vai existir, né, o bem e o mal. A Bíblia diz, né, que a vida é cíclica, né? E aí lá em Gênesis fala, né? Enquanto tiver vida, haverá dia e noite, frio e calor, sol e lua, né? Uhum. Então, por isso que ele fala aqui que o inimigo é tão necessário quanto o amigo, né? E aí a gente volta no mesmo ponto lá de José, né? Daquilo que os irmãos dele fizeram. Ele saiu do Egito, mas aliás, saiu do Egito não, ele foi levado ao Egito, mas não só para o Egito, ele foi levado para o trono, ele virou um governador, ele virou uma pessoa de referência lá. Então, os irmãos dele foram instrumento de Deus para aquilo que ele tinha. Né? Sim. Os irmãos dele foram instrumento. Então, às vezes, é a perseguição que te tira do lugar errado e te coloca no lugar certo. Às vezes, é essa Ó, perseguição que nos tira do lugar errado. Por quê? A perseguição que o povo de Israel sofria, tiraram ele do lugar errado, mas levaram eles para o lugar certo, para o lugar que Deus tinha, para o destino que Deus tinha para eles. Então, muitas vezes a gente está em um ambiente
né? Que o Senhor não nos quer mais. Então o Senhor vai usar meios para nos retirar daquele lugar e nos Uau. apontar o destino que Ele nos tem. Então a gente precisa ter essa percepção, né? Que Sim, muitas vezes a gente vai sofrer perseguição porque o tempo daquele lugar já acabou. É necessário o Senhor agir de maneira, às vezes, que a gente não gostaria que fosse, né? Vai ser pessoas, às vezes vai usar pessoas, vai usar situações para nos arrancar de lugares, né? E quando eu digo lugares, não falo só no espaço físico, mas lugares emocionais, espirituais, né? E é importante a gente ter esse discernimento do mover daquilo que o Senhor tá fazendo, né? sim. E olha, Anne, a gente falava sobre obediência, né? O item Uhum. 86 fala assim, ó, o inimigo sempre ignora o protocolo e a cadeia de autoridade. A rebelação, desculpa, a rebelião está no coração do inimigo. Ou seja, quando você vê uma pessoa se rebelando contra uma autoridade, né? Pode ser um filho, pode ser uma ovelha, né, na sua igreja, se rebelando contra o seu pastor, né? Sempre que existe alguém se rebelando contra uma autoridade, pode ser uma esposa, né, em relação ao seu esposo, sempre essa pessoa vai sempre ignorar o protocolo e a cadeia de autoridade, né? Oi, Mari. Mari, minha amiga lá da Suíça, acabou de entrar. Olá. Silvane, sejam todos bem-vindos aqui na live com a Aniele. Gente, e vocês aí que estão participando, o que que vocês estão achando? Tá fazendo sentido? Dê um feedback aí para nós. Isso, faz isso, gente. Escreve aí. Vocês estão muito quietos. A gente só está aqui falando sobre o inimigo, né? Que Deus vai usar para incitar vocês. Escreve aí, ó. O que que vocês estão achando da live? Se Qual está fazendo estado que virou sentido? aí em você, diante de tudo que a gente está conversando agora? Ou diante daquilo que a gente já conversou? Vamos lá, Paula disse, está maravilhoso. Escrevem aí pra gente o que que vocês têm aprendido aí nesta noite, o que vocês aprenderam sobre o inimigo, porque olha, eu aprendi muita coisa aqui, viu, gente? Eu Eu aprendi também. muita coisa aqui. Meu Deus do céu, dá vontade de falar todos aqui pra vocês. É que são muitos, né, ó. O seu inimigo tentará envolvê-lo em batalhas desnecessárias que prometem pouca ou nenhuma recompensa. Olha isso. Olha lá, Anne, a Júlia escreveu, está sendo uma bênção. A Paula Ah, a escreveu, Ju é minha amiga lá do Mato Grosso, hein? olha lá, Minha amiga do seja Mato bem-vinda, Grosso. Júlia, prazer. Delane, Olha beijo. lá, tremendo ela escreveu. A Júlia escreveu, o inimigo tenta, mas ele é derrotado. É isso aí, Amém, amém. É é isso. isso aí. E fala aqui, ó, o inimigo excepcional pode ser derrotado com persistência excepcional. Deus exige, Deus exige persistência. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 10:22. Olha lá. Foi Qual que ao é esse, encontro. amiga? É o 80 aí? 90, é o Ah, 90. 90, tá 90. Olha aí, amiga, lê aí, ó. O inimigo excepcional pode ser derrotado pela persistência excepcional. É o que você acabou de falar, né? Que o teu Uhum. pastor falou o quê? Tem que pedir As força para forças, passar. Olha lá. as forças, né? É o músculo. Eu até coloquei uma frase aqui, ó. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui na minha anotação. A Júlia escreveu: quanto maior a batalha, maior a bênção. É isso aí. Ó, É a dor, proporcional. a dor de hoje é o músculo da sua fé de amanhã. Tá doendo aí? É o Senhor te treinando para um nível maior. Aguenta aí, aguenta firme. E o 92, Anne, olha o que fala. Você quer ler o 92? Sim. É sábio estabelecer paz com seu inimigo sempre que possível. Eu lhe digo, não resista ao perverso. Se alguém o ferir na face direita,
ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. De a quem lhe pede, dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Mateus 5, versículo 39 a 42. Eu acho que esse aqui é o mais complicado, né? Porque como que a gente vai ter paz com alguém que na nossa Que frente nos trata bem, mas nas nossas costas fala mal? é só pela misericórdia É de Deus só mesmo. pela misericórdia. É Ontem, só na ó, força do Senhor, porque na nossa não. nós não somos capazes. Nós não somos. Não adianta a gente querer dar de bonzinho, porque é só na força do Senhor. A Mari Ângela, a amiga lá da Suíça, escreveu assim: Lucas 11, 24 a 26. Se o nosso coração estiver vazio, sem a morada do Espírito Santo, o inimigo pode fazer morada. Cuidado com os espaços vazios sem Deus na nossa vida. Eu aprendi isso hoje também. Amém. Aquele versículo que fala, né? Cabeça vazia, oficina do inimigo, ou oficina do diabo. E é isso mesmo. A Bíblia diz em Romanos 12:2 que a gente tem que transformar a nossa mente, né? E pensar em tudo aquilo que é bom, perfeito, agradável. Então a gente tem que encher a nossa mente com o quê? Com aquilo que nos traz esperança, né? Uma live como essa é algo que nos traz esperança, porque aqui nós estamos falando coisas da palavra. Ler a palavra é o que nos traz esperança. Orar é o que nos traz esperança. Sentar em boas mesas de pessoas que falam de Jesus ou falam de si mesmas, mas não falam de outras pessoas, é encher a mente com aquilo que traz esperança. Então, essa parte que a Aniele falou, né? Que é sábio estabelecer paz com o inimigo sempre que possível, é sempre que possível, não é sempre, tá? Vai ter inimigo que você não vai conseguir estabelecer a paz, que você vai orar por ele, ele vai ficar no lugar dele e você no seu. E tá tudo bem, viu, gente? Tá tudo bem, você não tem que ser madre, sei lá, ficar achando que você tem que sempre se dar bem com todos no mundo, né? Não é assim. Jesus também repreendeu, né, o inimigo. Jesus também colocou o inimigo no seu lugar, né? Arreda-te de mim, ele falou. Se a gente tiver a possibilidade de consertar, né? Caso dê certo de presencialmente se assentar com a pessoa e ali pedir perdão, às vezes a gente vai precisar pedir perdão para Por algo alguém que a gente não. por algo que a gente não fez e também para uma pessoa que nem sequer reconhece, né? A gente vai lidar com isso também. Sim, Mas não é sobre a pessoa, é sobre nós. Então, algo que eu tenho aprendido nesses últimos tempos é exercer aquilo que a palavra de Deus está falando, né? Então, se eu preciso me consertar, conserto, mas eu não preciso estar junto necessariamente, né? O importante eu estar desprendida daquele sentimento, porque às vezes a gente não está em paz com o irmão, né? A gente está ali com uma dificuldade com alguém, né? Porque a nossa justiça própria, ela grita muito dentro de nós. sim, E a justiça própria é algo que a gente precisa apresentar ela para o Senhor. Porque quando a sim, gente tem a justiça própria, o que que a gente faz? Senhor, deixa que eu resolva a minha maneira, do meu jeito, né? Mas o Senhor está usando aquela situação, como eu falei desde o início, muitas vezes para nos aperfeiçoar, para ver a nossa medida de fidelidade a Ele, de fé, né? E de obediência. Porque é muito difícil, às vezes, a gente ter que chegar até uma pessoa que nos feriu, que falou mal, que fez N coisas contra nós, e aí você olhar para a pessoa e falar, olha, eu quero estar livre disso, então eu quero pedir perdão para você. A pessoa fala, beleza, segue, né? Cada um segue sua vida, mas a pessoa nem sequer olha para você e falar, você me perdoa também, né? Então, é sim. lidar com isso, muitas vezes é difícil, mas é como eu falei, não tem a ver com o outro, tem a ver Sempre conosco, com a né? gente, Sempre né? olhar para nós, né? É o olhar para nós. Sim, Então, pediu perdão, libera a pessoa, seja livre.
né? Não necessariamente tem que estar naquela mesa com aquela pessoa, ter aquele relacionamento, né? Uma coisa que eu tenho aprendido. Tem pessoas que elas são necessárias, né? São pessoas que nós vamos estar ali, oi, tchau, mas tem pessoas que você pode trazer até o portão da sua casa, né? Outras, elas vão adentrar a sua casa porque elas vão adentrar na sua intimidade. Mas a gente precisa discernir quem são essas pessoas. Então, os nossos inimigos, né? Eles são necessários. Por quê? Eles revelam o nosso chamado, fortalecem a nossa fé, apesar de, né? De serem instrumento do Senhor para nos fortalecer e alinhar o nosso caminho. Então a gente precisa reconhecer isso, né? Então os nossos inimigos eles são instrumentos de Deus para nos, nos mostrar a direção que muitas vezes o Senhor está ali mostrando e a gente não está conseguindo perceber e fala assim, não, vou usar essa pessoa aqui, esse ser aqui abençoado, né? Para talvez você se movimentar desse lugar. Talvez você perceber coisas que um amiguinho, muito amiguinho bondoso, você não vai conseguir enxergar. É isso, gente. Nós já estamos caminhando para o fim, Anne. Já são 2 minutos para as 9. Quando chega 1 hora de live, o Instagram nos derruba. Mas eu quero encerrar dizendo assim. Depois, se você quiser falar algo também, você pode falar. Os inimigos são pontes, não barricadas. O reconhecimento do inimigo que Deus usará para incitar você pode evitar destruição, bem como proteger a sua vida e a vida daqueles que você ama, né? Então, os inimigos são pontes, né? Eles, eles nos levarão sempre para algum lugar de destino, para algum lugar, para uma nova etapa, para uma nova fase, né? Ah, Todas as vezes que você estiver enfrentando uma dificuldade, você lembre que Davi, ele jamais seria rei se ele não tivesse enfrentado Golias. Você lembre que José, ele não seria governador do Egito se ele não tivesse sido vendido pelos seus irmãos, se ele não tivesse enfrentado os seus irmãos, né? O ódio dos seus irmãos. Então, passe pelo desafio sempre acreditando que Deus tem algo para fazer na sua vida. Enfrente os seus inimigos, né, a situação, as pessoas que te aborrecem, sabendo que Deus continua no controle de todas as situações e que Ele não te abandonou e que Ele nunca te abandonará e que Ele sempre passará com você, seja os momentos bons ou os momentos ruins, né? Essa é a mensagem que eu e a Anne queríamos deixar para vocês nesta noite tão maravilhosa, né? Onde amém. nós aprendemos a enfrentar as situações e as pessoas que nos desafiam todos os dias e olhando com bons olhos para, para essas para essas para essas dificuldades, né? Entrou mais gente aqui, ó, e eu nem vi. Douglas, o Edu, quem mais? Minha amiga Lívia já tinha, a Beth, sejam todos muito bem-vindos. A Cleusa, oi Cleusa, boa noite. E eu, antes da Aniele dar o tchau dela, eu quero dizer para vocês que terça-feira que vem, às 20h05, eu estarei de novo aqui para mais uma live do livro A Lei do Reconhecimento e nós falaremos sobre o reconhecimento de um tolo. Então, o capítulo 20 vai falar sobre o reconhecimento de um tolo. E eu quero mais uma vez, Anne, agradecer sua disponibilidade, seu conhecimento, seu coração generoso, seu tempo, né, que você deixou de fazer tantas coisas para estar aqui nessa live. Você enfrentou, né, o inimigo da zona de conforto, do medo, de tudo, e veio aqui numa boa para falar do amor de Deus, que é isso que você sabe falar muito bem. Parabéns e muito obrigada mesmo. E dizer para vocês que
eu não sei ainda se temos vagas, né, para as mulheres, mas no dia 21/6 está chegando aí, eu estarei junto com a Aniele e mais outras mulheres abençoadas num evento, né, que a Aniele, juntamente com o Senhor Jesus, estão Amém. promovendo lá na cidade de Piracicaba, num hotel, e o evento tem como tema chamadas para um, não, Na na sua sua medida. medida transborde. Isso. São tantos, né? Graças a Deus, são tantos congressos. Na sua medida transborde, né? Então é algo que Deus deu para a Anne e eu fiquei muito honrada porque ela falou para mim, Rê, Deus falou para mim que você estaria conosco, né? E aí, a princípio, eu tinha dito para ela, amiga, não vou poder ir porque eu tenho um compromisso nesse dia e um compromisso inadiável. Mas os homens fazem um plano, mas Deus faz outro, né? E no dia do compromisso, o compromisso foi cancelado, né? Não por mim. E eu falei, liguei para a Anne, falei para ela, falei, Anne, olha, realmente foi Deus que falou que eu estaria com você, porque o compromisso foi cancelado. Então, no dia 21, estarei com a Anne lá no, em Piracicaba. Se você quiser saber se tem mais vagas, como que faz para se inscrever ou para ficar na fila de espera, chama a Aniele no direct dela, o Instagram, essa live já estão perguntando para nós se vai ficar salva. Vai sim, vai estar salva no meu Instagram e no da Anne. Daqui a pouco, na hora que acabar a live, eu já vou escrever tudo certinho aqui e já vou colocar a Aniele como colaboradora e já vai ficar salva a live para vocês poderem compartilhar. Amém? Amém. É isso. Rê, obrigada, minha amiga, pelo convite. Me sinto honrada em fazer parte, né, disso. Como você disse, né, foi um gigante que hoje eu venci, né, minha primeira live e espero ter contribuído. Fui muito edificada, espero que todos tenham Muito. sido edificados também. E com relação, né, à nossa imersão, estou com grandes expectativas. O Senhor vai fazer coisas lindas e grandiosas. E que privilégio, né? Ter amigas tão usadas, ousadas, cheias do Senhor, que atenderam, né, a esse chamado não meu, mas foi um chamado do próprio Senhor, né? Sim, eu creio Ele deu nisso. os nomes e eu fui chamando na medida que ele ia trazendo os nomes. E glória a Deus, assim, nós ultrapassamos a nossa as nossas vagas, né? Elas se esgotaram e a gente tá com a lista de espera. Eu tive que Que pedir ao bênção. hotel, né, para eles aumentarem um pouquinho mais, né? E eu vejo Glória a isso como o Deus. Senhor, é o próprio Sim, eu não Senhor, tenho dúvida. né? E vai ser lindo, mulheres. Vai ser lindo. Vai ser poderoso o que o Senhor vai fazer. Amém. E é isso. Meu E é muito isso, obrigada. gente. Eu que agradeço. Vamos bater uma fotinha nossa Vamos. aqui? Peraí. Aí, já já te manda foto, já já vai ficar salva a live. Deus abençoe todos vocês. Um Amém. maravilhoso restinho de semana aí. E até terça que vem, se Deus quiser. Obrigada, amiga. Um beijo, amiga. Até Um dia 21. beijo. Tchau, tchau. Até Deus dia abençoe. 21. Tchau, tchau.